Olá, olá, eu chamo-me Constança Coelho e eu sou coach e eu ajudo pessoas a terem carreiras alinhadas com a sua missão de vida. E hoje, como é sexta-feira, eu venho colocar-te um desafio. Nesta altura do ano, muitos jovens começam a pensar quais são os cursos que querem escolher e nada melhor do que perceber qual a carreira certa para cada pessoa, mas de acordo com o seu tipo de personalidade. E para isso eu vou falar hoje sobre o Enneagrama e a escolha da profissão. E agora eu quero-te convidar a subscreveres o meu canal, a pôres um like neste vídeo e, se fizer sentido para ti, compartilha este vídeo com alguém que tu acredites que faça a diferença na vida dele. Então, vamos lá, vamos falar hoje de Enneagrama e a escolha de profissão. E o desafio consiste em perceber se tu estás, se queres fazer uma escolha de profissão, se ela é feita de acordo com as melhores características do teu tipo de personalidade e para ti que já estás na profissão, já estás numa profissão, se realmente essa profissão é a profissão certa para ti. E se tu, nessa profissão em que tu estás a tirar partido de todo o teu potencial, se és verdadeiramente feliz e se estás apaixonado por aquilo que fazes profissionalmente, ok? Então, uma vez que todos nós temos talentos e habilidades muito diferentes, as várias possibilidades devem ser muito bem analisadas e o Enneagrama pode ser uma ferramenta valiosa neste processo. Então, eu acredito piamente que o conhecimento do Enneagrama é uma ferramenta que torna possível a escolha de uma profissão de acordo com os pontos fortes de cada tipo de personalidade. E, ao fazer essa escolha, certamente vais beneficiar dos teus melhores talentos. Para quê? Para que tu possas realizar as atividades profissionais com mais habilidade e, por conseguinte, também com maior felicidade. Então, agora eu vou falar um pouco sobre algumas profissões que poderão ser muito bem desenvolvidas por cada tipo de personalidade. Nós, de acordo com o Enneagrama, temos 9 tipos de personalidade. Eu hoje vou falar apenas sobre 3. Sabendo que cada perfil de personalidade possui pontos fortes e pontos fracos, ao analisar quais são os pontos fortes e os pontos fracos do teu tipo de personalidade, foi construída uma pequena lista com profissões para cada tipo. Então, eu hoje vou-te falar apenas das profissões para os tipos 8, 9 e 1, ou seja, os tipos instintivos, e nas outras 2 sextas-feiras eu falarei sobre os tipos mentais e sobre os tipos emocionais também. E então vamos lá falar sobre os perfis de personalidade dos tipos instintivos, que são o tipo 8, o 9 e o 1. Vou começar pelo 1, o tipo de personalidade tipo 1, que é o perfeccionista. Então, este tipo de personalidade tem como pontos fortes o compromisso, a determinação, mas também a disciplina e a organização. São pessoas íntegras, são pessoas responsáveis, sempre focadas nos processos e têm na qualidade e na excelência a sua meta. E com estas características, eles poderão ser bem-sucedidos e realizados em algumas profissões, e agora vou nomear algumas. A primeira pode ser professor universitário. E porquê professor universitário? Porque a sua procura pela excelência permite serem especialistas em determinadas áreas. E permite também ensinar, e não só ensinar, mas apoiar e ser mentores de alunos de licenciaturas e mesmo de pós-graduação, e ajudam os seus alunos também a crescerem nas suas carreiras. Outra profissão, juiz. E porquê juiz? Por acreditarem na verdade, por também quererem ser justos, objetivos e éticos, e estes são valores, e eles têm como valores primordiais a verdade e a justiça. E por estas características, os tipo 1 podem ser grandes juízes. Depois temos então outra profissão, polícia. E porquê polícia? Porque os tipos de personalidade do tipo 1 preocupam-se com a manutenção de padrões. Eles são polícias dedicados à defesa da lei. Depois temos também o especialista em meio ambiente. E as personalidades do tipo 1 são tipos reformistas que desejam criar mudanças e saem bem em trabalhos que sirvam um propósito, mas um propósito pelos quais eles estejam apaixonados. Como especialistas em meio ambiente, eles podem ajudar
causas importantes, não é? E podem também ter um impacto muito grande no mundo, não só no país, mas no mundo também. Depois temos o ativista. O ativista, porquê que o ativista se encaixa aqui? Por serem, no tipo de personalidade 1, por serem apaixonados, serem decididos e têm um forte sentido de dualista, o certo e o errado. Assim, eles estão dispostos a lutar com toda a sua força pelo que é certo e pelo que acreditam. Depois temos o assistente social, ou a assistente social. Então, os tipos de personalidade tipo 1 são assistentes sociais fenomenais. Eles desejam ter um impacto muito profundo na vida dos outros e eles tendem a ser realistas, a conhecerem os melhores próximos passos e por isso eles podem ajudar outras pessoas a dar esses passos e a mudarem as suas vidas. Depois temos, por último, o detetive. Então, as personalidades do tipo 1 são obcecadas com a verdade, certo? Então, como detetives, o que é que eles fazem? Eles podem passar o seu tempo a procurar, então, a verdade. E estas foram algumas profissões do tipo 1, do tipo de personalidade do tipo 1. Então, agora vamos ver algumas características do tipo 8, do tipo de personalidade tipo 8, o controlador. Então, e quais são essas características? Então, a personalidade do tipo 8 tem como pontos fortes a assertividade e a objetividade. Eles são diretos, frontais, autoconfiantes e são realizadores. E a sua persistência faz com que todo o seu dinamismo seja convertido em sucesso. Resumidamente, então, o tipo 8 é uma pessoa decidida, que aceita tomar por sua conta e risco os desafios com que se cruzam ao longo da vida. E diante destas características, então quais são as profissões que podem trazer realização ao tipo 8? Ativista. Ativista também estava no tipo 1, certo? Então, ativista porquê? Porque como as personalidades do tipo 8 são muito confiantes em si mesmas e nas suas ideias, elas saem-se bem em obter apoio com muita naturalidade. São líderes também, vocais, não é? E portanto são ativistas incríveis. Temos também o militar. O militar, porquê? Porque este tipo de personalidade são tipos corajosos, e estão dispostos a colocar-se em risco. E porquê? Para alcançar a sua visão e ter uma influência duradoura, que é o que os militares buscam. Então, muitos, o que é que eles podem? Muitos militares podem mesmo alcançar o verdadeiro heroísmo e uma grandeza histórica. Então, depois temos o gestor de programas e também gestor de projetos. E as personalidades do tipo 8, eles são líderes fortes, e os gestores de programas precisam exatamente dessa força para liderar programas e supervisionar também várias equipas. Então, as personalidades do tipo 8 tendem a ter uma atitude positiva, característica necessária para este tipo de trabalho. A seguir temos também outro tipo muito interessante, que é o executivo. E, novamente, como as personalidades do tipo 8 são líderes fortes, não é? Eles formam executivos, eles são, com naturalidade ou está na sua natureza serem executivos também. Em síntese, eles são decisivos e são assertivos e duas características necessárias a um executivo. Depois vem os atletas, não é? O atleta. E porquê? Porque o atleta, as personalidades do tipo 8 são altamente competitivas e por isso eles formam atletas talentosos, mas também de alta performance. Depois temos o vendedor. E porquê? Como eu já disse, estas personalidades tipo 8 tendem a ser competitivas, então eles funcionam bem em posições de vendas, não é? E são indivíduos bem-sucedidos. Depois temos o diretor. Então, como líderes naturais, as personalidades do tipo 8 tornam-se diretores ideais porque tomam decisões com atitude e paixão. Então passamos agora ao último tipo que eu vou falar hoje, que é o tipo de personalidade, as características do tipo 9, o pacificador. Então, o que é que caracteriza o pacificador? Tem uma fantástica capacidade diplomática, não é? Que tem como pontos fortes a flexibilidade, mas a calma e também a compreensão. São pessoas afáveis, carismáticas, são cordiais e são muito pacientes. Então, tudo isto faz com que, todas estas características faz com que seja um ótimo mediador. E porquê? Porque o seu objetivo maior é promover um ambiente de harmonia entre todos. E face a estas características, então o tipo 9 poderá ser muito
muito bem sucedido em profissões como, por exemplo, número 1, instrutor de yoga e de meditação. E porquê? Porque elas têm, normalmente, estão muito afinadas com a mente e o corpo e elas podem ajudar outras pessoas a alcançar a mesma conexão por meio de aulas de yoga e de meditação. Pode também ser um terapeuta holístico. E porquê? Porque este tipo de personalidade, elas estão muito, as personalidades do tipo 9 estão muito em contacto consigo mesmas e têm uma capacidade inata de ouvir os seus corpos, de se sentir. E também, também tratam de criar estabilidade interior. E por isso eles são do tipo de cura, mas não no sentido tradicional do termo, não da medicina, mas de uma cura holística. Depois temos o assistente social, que também já estava no tipo 1, não é? Outra possibilidade do tipo 1, pela facilidade com a qual os tipos de personalidade do tipo 9 se conectam e curam corações, não é? Eles são capazes de se conectar com os outros e ajudar os que estão a lutar de uma maneira muito interessante. Eles podem ser assistentes sociais muito carinhosos, pessoas muito voltadas para ajudar o outro. Podem também ser gestor de recursos humanos. E porquê? Porque as personalidades do tipo 9 são conhecidas por querer manter a paz, a ordem e a harmonia. E os gestores de recursos humanos precisam de ser capazes de fazer exatamente isso, com o mínimo de perturbações possível na empresa. Por sua vez, o trabalhador religioso / espiritual. As personalidades do tipo 9 tendem a ser pessoas espirituais, interessadas em religião / espiritualidade, poderão não estar ligados à religião, mas à espiritualidade, e capazes de ajudar outras pessoas também a explorarem as suas buscas religiosas / espirituais. Então, temos também outra profissão, o cuidador. As personalidades tipo 9 preocupam-se muito com as outras pessoas e, por isso, elas são cuidadoras natas. E por último, vou falar do consultor. E porquê o consultor? Porque como as personalidades do tipo 9 se preocupam com os outros e são hábeis em criar estabilidade interior, elas formam excelentes consultores que podem aconselhar os seus clientes a alcançar um equilíbrio em qualquer área. E eu falei aqui, muito resumidamente, de algumas profissões que podem servir a estes 3 tipos de personalidade, o tipo 1, o tipo 8 e o tipo 9, tipos instintivos. E agora, o desafio que eu te coloco consiste em perceberes se tu és algum dos tipos que eu falei hoje. Se não fores, peço-te aguardes, nas próximas 2 semanas eu vou dar a conhecer os outros tipos. Mas se tu estás aqui e se te encaixas neste tipo de personalidade, então, para tu perceberes se realmente estás na profissão certa, se estás a tirar partido de todo o teu potencial e se és verdadeiramente feliz e se estás apaixonado por aquilo que tu fazes profissionalmente. E por que não partilhares abaixo o teu sentir, as tuas respostas? E se tu ainda não sabes qual é o teu tipo de personalidade de acordo com o Enneagrama, então eu faço-te um convite muito especial. Então faz o teste gratuito no meu site, eu vou deixar também a indicação do meu site e bora lá perceber primeiro que tudo qual é o teu tipo de personalidade e depois então ver aqui no vídeo destes 3 tipos, dos tipos instintivos que falei hoje, o 1, o 8 e o 9, se te encaixas em algum deles. E se não encaixas, então espera pelas 2 próximas semanas em que eu vou falar dos tipos emocionais, mas também a seguir dos mentais. Então, se ainda não subscreveste o meu canal, então eu peço-te que subscrevas o canal, coloques like no vídeo e partilha com quem tu achas que esta informação possa ser muito útil. E então este foi o desafio desta semana e encontramos na próxima semana com o próximo desafio. Então, um beijinho e um excelente fim de semana.